boa noite a todos. Boa noite a toda a espiritualidade amiga, aos nossos irmãos desencarnados. Possamos, nesse momento, tranquilizando o nosso espírito, acalmando o nosso coração, agradecer a Deus, primeiramente pela vida, por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, agradecemos nossa Mãe Maria Santíssima. Possam eles direcionar o seu amor, a sua luz para essa casa de amor. Cumprimentamos o irmão Anastácio e toda a sua equipe, em especial as equipes veterinárias responsáveis pelos trabalhos dessa noite, que possamos todos nós, encarnados, desencarnados, irmãos menores, receber tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que viemos buscar, em especial dedicando aos nossos irmãos menores os trabalhos dessa noite, aqueles que aqui se encontram presencialmente, bem como aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estar, aqueles que estão nos tratamentos à distância, possam também receber todo o amparo, todo o carinho, todos os cuidados. Então, como sempre iniciamos as nossas atividades, que possamos então fazer a oração de São Francisco cantada. Alguém gostaria de abrir o Evangelho hoje? Então, o Evangelho aberto nessa noite foi capítulo 7. Bem-aventurados os que têm puro coração. E o item que caiu é o item 20. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, esse capítulo, ele está dentro, daquela passagem dos ensinos morais de Jesus, que é um legado para a humanidade que foi proferido no Sermão do Monte. Ali ele trouxe para nós as bem-aventuranças. Então, está no Evangelho de Mateus, esses ensinos, que dizem os estudiosos perdesse toda a literatura evangélica, toda a Bíblia que seja, nós mantêssemos o Sermão do Monte ali, nós não perderíamos a essência daquilo que nós devemos buscar. Então as bem-aventuranças, elas são esse caminho de desenvolvimento, de transformação moral que
todos nós devemos passar, ensinados por Jesus, para nos tornarmos indivíduos perfeitos, bons, né? Então, uma das condições dadas a nós para nos tornarmos esses indivíduos perfeitos, e consequentemente essa perfeição ela traz muitas outras características junto com ela. Por exemplo, quando tivermos a perfeição, teremos a nossa felicidade verdadeira, que é a felicidade do Espírito. Tendo a perfeição, teremos uma amplitude muito maior de ação perante as, vamos dizer assim, tudo aquilo que Deus criou, né? Quanto mais elevados formos, maior compreensão teremos das coisas, né? Então, uma das características que nós temos que adquirir para chegarmos a essa perfeição relativa é o coração puro. Felizes, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E aí esse capítulo ele vem trazendo explicações da necessidade de pureza, né? Até que Jesus ele traz um emblemático ensinamento que é deixai vir a mim as criancinhas, né? As crianças como o símbolo da pureza, do perdão fácil, né? da alegria, da falta de sentimentos negativos ainda, que são motivadores das nossas ações, como orgulho e egoísmo. Então, aquela criança, em especial em idades iniciais, que esses sentimentos ainda não habitam, né? Então, essa é uma das características necessárias para nós. E aí, nesse item, né, que já está nas instruções dos Espíritos, eles vão trazer essa bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Por quê? Que eu sou feliz se eu tiver os meus olhos fechados, né? Então os Espíritos dizem: meus bons amigos, por que me chamaste? Lembrando que é uma comunicação de um Espírito, né? No caso aqui, chama-se Vianney, né? Cura d'Ars de 1863. É para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que aqui estás e a cure. Então ali, né, ele foi chamado, aquele irmão, Cura d'Ars, para fazer, né, para tentar realizar uma cura. Provavelmente aquela era uma irmãzinha que estava cega, né? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que eu pude realizar e que foram notadas por vós, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos. Então ele está colocando ali, né? Que ele se coloca à disposição para cumprir com as vontades de Deus, que aquela cura, na verdade, aquilo que ele já pôde realizar, muito possivelmente esse irmão foi chamado ali porque ele tinha essa capacidade, né? Ele atribui, né? Ele pede para que entendamos que não são dele, mas sim porque ali houve a permissão de Deus para que aquilo fosse realizado. Em vossas aflições, olhai sempre ao céu e dizei no fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se for preciso, para que minha alma se eleve a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem ser-vos-ão dadas, e talvez também essa cura que não pedistes, senão timidamente, em recompensa à vossa abnegação. Então aqui ele coloca para nós, né, já uma característica que deve ser os nossos pedidos a Deus e à espiritualidade, e coisas que nunca não nos são recusadas, né? Que é aquilo que realmente Deus pode nos conceder, que a espiritualidade pode nos dar, que é a força e a coragem. Força e a coragem para que possamos enfrentar as nossas dificuldades. E quem sabe, por acréscimo, pode também vir a cura do corpo. Mas qual é a grande importância que nós damos, né? Enquanto nós estamos aqui encarnados, nós ainda achamos que o foco principal da nossa vida é o momento. Então, se eu estou sem a possibilidade de enxergar,
as trevas, como ele coloca aqui, né, a ausência da visão física, ela com certeza deve ser uma grande prova, um grande impedimento para aquele irmão. Só que hoje nós já temos a capacidade de compreender que por trás de todas as limitações físicas, ou de tudo que a gente passa aqui enquanto estamos na Terra, o motivo verdadeiro para tudo isso, ele traz sempre um fundo espiritual, ainda mais nas grandes provações. Então nós estamos aqui encarnados justamente com um sentido espiritual. Tudo aquilo que nós passamos, ele tem algo que nós podemos extrair de bom e útil para a nossa caminhada espiritual, que é isso aqui que ele coloca, bem-aventurados, né? Felizes, mas aquela felicidade do espírito, daqueles que têm puro coração. Às vezes o meu corpo pode estar sendo castigado para que a finalidade seja cumprida, que é a pureza da minha alma, porque a pureza da minha alma eu levarei a eternidade afora, e o meu corpo castigado somente por pequenos instantes comparado à vida que nós temos eterna, né? A vida contínua do Espírito. Então, nós precisamos muito refletir realmente sobre as verdadeiras funções, né? Motivos, para que nós estamos aqui na Terra, o porquê dos sofrimentos, o porquê de todas as dificuldades, né? Então o Espiritismo ele nos auxilia nessa compreensão e a partir de um motivo bom e justo, né, nós estamos passando por aquilo que nós necessitamos. Então eu estou passando por uma doença. Então o que eu fiz lá para trás, que hoje eu necessito passar por essa doença, e a partir dessa doença, que tipo de aprendizado e consequência, o que eu estou expurgando do meu corpo e do meu espírito para necessitar passar por isso, tirando disso boas resoluções. Então nada daquilo que nós passamos tem um sentido de castigo, de pena, né, de algo inútil. Se a gente pudesse compreender de maneira espiritual tudo aquilo que a gente passa, nós conseguiríamos de tudo isso retirar uma boa consequência das nossas provas. Então, esse capítulo vem justamente trazer para nós isso. Às vezes, uma cegueira do olho, ela vai impedir que os nossos olhos sejam um motivo de queda. Às vezes, eu sou uma pessoa que eu cobiço o que o outro tem por causa da minha visão. Então, se eu venho desprovido da minha visão, eu posso começar a sentir as coisas de maneira espiritual, sentir as coisas realmente de dentro de mim e não mais usar minha visão como motivo de queda. Às vezes eu venho com a saúde física, porém eu sou uma pessoa com uma tendência a tentar com a minha própria vida. Então quantos irmãos aí que vêm de suicídio em outras encarnações e muitas vezes nessa que vem com um retardo, seja psíquico, seja motor, tem alguma dificuldade para que ele consiga cumprir com uma encarnação. Quantas vezes nós viemos com problemas físicos, né? Dificuldades, deformidades, para quem sabe a gente não rumar, utilizando-se desse nosso vigor físico para motivo de queda mais uma vez. Então é isso que a espiritualidade nos ensina. Tudo aquilo que nós estamos passando na nossa vida carnal aqui, muitas vezes ela traz consequências para a vida espiritual, e mesmo que hoje nós não consigamos enxergar aquilo que de bom poderia ser tirado, nós podemos ter a certeza que se soubermos aproveitar, nós vamos conseguir extrair disso aprendizados e melhoria para o nosso espírito. E é esse o grande intento, né? Mas sempre que a gente pedir e orar a Deus pedindo o auxílio, pelo menos se a gente souber aproveitar a coragem, a força, ele nos será dado, né? A cura, quem sabe se for do nosso merecimento, né? Se aquela cura já for possível, desde que eu já tenha aprendido aquilo que eu precisava com aquela dificuldade, então podemos às vezes até receber a cura física. É só lembrar de Jesus, né? Quantas curas ele realizou, que ele falava para aquele indivíduo: olha, sua fé te curou. Aquele indivíduo ele tinha aprendido, né? O entendimento dele, a fidelidade dele com Deus, ele podia seguir a sua caminhada sem aquela dificuldade. Mas muitos outros Jesus curava e falava: olha, meu amigo, toma cuidado, né? Se você continuar pecando, né, você pode
Mas se você continuar pecando, pode ser que te aconteça coisa pior, né? Então ele falava, vá, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E aí teremos que aprender novamente por dificuldade, às vezes muito pior do que aquela que nós estamos passando hoje. Então era aquele indivíduo que ainda não tinha adquirido conhecimento, aprendido aquela lição e poderia voltar a falir e ter consequências dessa consequente falha, né? Então essa, não dá, hoje é um evangelho mais curto, né? Não vai dar para a gente ir muito adiante, então ele vai trazer realmente esse sentido para nós, dessa pureza advinda da dificuldade, do aprendizado, de uma privação que muitas vezes nós passamos aqui na matéria e que ela tem a real intenção da purificação espiritual que nós às vezes não conseguimos compreender através das dores físicas. Alguém gostaria de trazer algum ponto, algo que acha importante aí? Certo? Então, vamos passar para os nossos passes, lembrando que os passes são trocas de energia, de vibração, hoje em especial voltados aos nossos irmãos menores. Não nos esquecendo daqueles que se encontram nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, aqueles que estão nos tratamentos à distância, possam as equipes de Irmanastácia, as equipes veterinárias chegarem ao lar de cada um, levando aos seus tutores, aos nossos irmãozinhos menores, todos os cuidados necessários, os medicamentos que eles precisem, o acolhimento dos irmãozinhos desencarnados e que cada um receba o melhor de todos nós da espiritualidade. E por aqui nós vamos seguir com os nossos passos presenciais, que Jesus continue no comando das nossas atividades, sob o manto de amor de Maria e os cuidados de Irmã Anastácia. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.